Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos apresentar o CAN-CCBC, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Fica aqui com a gente, confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos apresentar o CAN-CCBC, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Para falar sobre o CAN-CCBC, eu estou aqui com o presidente Carlos Forbes, que é um advogado, sócio da Mundi Advogados e que tem uma longa história aqui dentro do CAN-CCBC. Antes da sua atual gestão como presidente, também atuou na Secretaria-Geral do Centro de Arbitragem e tem conhecimento de sobra para falar sobre arbitragem e, naturalmente, para falar sobre a trajetória deste Centro de Arbitragem, que é considerado o maior centro de arbitragem do Brasil. Professor Carlos Forbes, muito obrigado pelo prestígio de nos receber nesse belíssimo centro de arbitragem que tem padrão internacional. Pude verificar aqui e fiquei muito contente pelo que pude observar. Quero parabenizar pela bonita história do CAN-CCBC, pela importância que ele teve para a construção do desenvolvimento da arbitragem no Brasil e por ele estar agora também abraçando a mediação e naturalmente contribuindo com o seu prestígio, com a sua autoridade para a consolidação da mediação no setor privado no Brasil. Então, uma satisfação. Obrigado. Vou te dar a palavra agora para você ficar à vontade e falar um pouquinho sobre a história do CAN-CCBC. Muito obrigado, Asdrubal. É um prazer enorme estar aqui com você, com a sua audiência. E é um prazer enorme falar sobre o CAN-CCBC. Nossa história está intimamente ligada à própria arbitragem no Brasil. O CAN-CCBC ele foi criado em 1979, quando não se falava em arbitragem. Me lembro bem das minhas aulas. Vamos lembrar que a lei é de 96, né? Então, com certeza. Antes da lei. E o Código de Processo Civil de 1973, ele comentava sobre arbitragem, mas ele dizia, uma vez obtido o laudo arbitral, ele necessariamente deve ir à homologação do Poder Judiciário. Ou seja, não só para a revisão das formalidades, mas a revisão do próprio mérito da questão. Então, aquela pessoa que tinha um problema, por que levaria primeiro a arbitragem se o final seria ir ao mesmo caminho dentro do judiciário? As pessoas não utilizavam, nem cogitavam. Sem falar que também tinha uma discussão importante que acabava inibindo o interesse pela arbitragem, que era o fato de o judiciário nem sempre respeitar a cláusula compromissória, entendendo que era só um descumprimento de cláusula como qualquer outra. Eu me lembro muito nas aulas de processo civil na faculdade, que eu tive a honra de ser aluno do ministro Luiz Fux, e quando chegou no capítulo sobre arbitragem, ele disse, meus caros, arbitragem no Brasil não existe. Leiam os artigos, mas ninguém utiliza disso. É tão complicado que ninguém hoje em dia faz. Mas mesmo assim, em 79, um grupo de professores aqui de São Paulo, um grupo de advogados, começou a dizer, um dia o Brasil vai ser e vai descobrir a arbitragem. E se isso vai acontecer, por que não tomar providências desde logo e conversar sobre isso? Nesse momento começou-se a se reunir, essas pessoas começaram a conversar e receberam um importante suporte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Daí por que o nosso nome? Naquele momento inicial, essas reuniões passaram a ser realizadas dentro da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Mais do que isso, foi trazido ao próprio Estatuto da Câmara de Comércio a existência de um centro de arbitragem. Muito bem, isso colocado, resolveu-se criar o primeiro regulamento de arbitragem brasileiro. Ou seja, nós temos aqui a questão da arbitragem institucional. Como você bem sabe, Asdrubal, e sua plateia deve saber, o Brasil, como um país de direito civil e não de direito comum, né, não de common law, ele prefere ter as regras escritas, ele prefere examinar e ter o recurso da referência imediata por lei. Nesse sentido, o Brasil tem as arbitragens muito institucionais e não ad hoc. A arbitragem ad hoc é aquela que as partes podem fazer
elas vão escolher um árbitro e, junto com o árbitro, vai se fazer todo o regramento do procedimento arbitral. Já na arbitragem institucional, você tem esse regramento conhecido desde logo, desde antes. Então, em 79, quando se lança o primeiro regulamento de arbitragem institucional brasileiro, as pessoas, bom, se algum dia eu for à arbitragem, irei no CAN-CCBC. Mas isso, Asdrubal, até 1996, com o advento da lei, nós tivemos apenas 3 procedimentos arbitrais. Ou seja, durante 17 anos, nós tivemos apenas 3 procedimentos arbitrais, mas o que é muito, mas muito maior do que qualquer outro centro de arbitragem, porque ninguém teve nenhum. Tá? Nós chegamos a se aplaudir, com certeza. Inclusive, os 3 casos, as pessoas se envolveram nos 3 casos, também por acreditar no Instituto, com certeza, que não estava prestigiado no país. E você sabe, eu digo que foi com enorme sucesso. Nos 3 casos, 2 deles acabaram por acordo antes do laudo final, mas no terceiro caso foi dado o laudo final e as partes cumpriram. Não houve necessidade de ir ao judiciário para validação, porque eles acreditavam que aquela era a melhor decisão. Obviamente, quem perdeu não se conformava, mas entendia porque tinha perdido. Quando sai a lei em 1996, tudo parece mudar, né? Nós, advogados, meu Deus, olha, não é, agora vai, mas não foi, né? Nós tivemos que esperar até 2001, com o célebre julgamento do Supremo Tribunal Federal, para, afirmando a constitucionalidade da lei de arbitragem, possibilitar que a opção pela arbitragem fosse realmente utilizada. Mas em 96, nós verificando que havia essa possibilidade, nós começamos a trabalhar no segundo regulamento de arbitragem institucional, que saiu em 1998. E note, nós já estávamos no segundo, os outros centros começavam a fazer o primeiro. Tá? E ter sido sempre o precursor, ter começado antes, é que acabou trazendo não só a vasta experiência de como administrar um procedimento, mas também a excelência dos nossos serviços. Em 2001, nós temos a confirmação da constitucionalidade e a gente vê, e com certeza seu público vai ter esse gráfico, você vê que existe uma ascensão dos números de arbitragem perante o CAN-CCBC. Em 2017, nós chegamos ao recorde de 141 procedimentos arbitrais. Mas vocês podem perguntar, mas 141 é muito? Né? Um juiz de direito, ele recebe cerca de 8.000 processos ano. Como é que você comemora 141 procedimentos arbitrais? É muito diferente. Né? O juiz, ele tem a obrigação de conhecer todo e qualquer litígio. Ele, então, conhece o litígio simples, o meio complexo, o muito complexo. Na arbitragem, e a arbitragem não serve para tudo, você tem normalmente disputas complexas, aonde as partes chegaram à conclusão que era necessário alguém com conhecimento técnico, um conhecimento especializado para decidir aquela causa. Na verdade, sim. Quando a gente utiliza os números do Poder Judiciário, qualquer número que a gente apresente em arbitragem parece um pouco modesto ou muito modesto, obviamente, porque lá nós estamos falando da tradição, da cultura absolutamente enraizada e do caminho convencional em que todos os profissionais de direito aprenderam aquele caminho e naturalmente multiplicam aquele único caminho que aprenderam. Obviamente que vai ter uma curva de acesso ao Poder Judiciário gigantesca, por isso os números da Justiça são tão fartos. Mas, por outro lado, acabam também nos dizendo que o juiz, com tanto processo assim, não consegue examinar cada um deles com o esmero e a atenção que seria ideal. Né? Eu tenho dito, o juiz de direito brasileiro, ele é, primeiro, inteligentíssimo. Ele parou 2, 3 anos da vida dele para estudar para um concurso que é muito difícil. Né? Mas quando ele entra no judiciário, ele ele demora muito tempo para poder se especializar. Né? Ele tem que conhecer um processo criminal da mesma maneira que um processo de família. Né? Estou falando, obviamente, do juiz comum, não o juiz trabalhista, mas o juiz da justiça comum, ele tem que estar sempre atualizando todos os conhecimentos deles em todas as questões de direito. Na arbitragem, quando você vai escolher as pessoas que vão julgar o caso, você sempre vai
procurar um especialista naquela matéria. Essa é a maior vantagem da arbitragem, né? Não, é o tempo. O tempo, ele conta muito, porque um processo, por exemplo, no CAN-CBC, dura hoje 18 meses. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas a média de duração de um processo no CAN-CBC é de 18 meses. Professor Carlos, eu acho que seria importante a gente abrir um parênteses aqui, claro, para a gente registrar também o perfil de demandas que o CAN-CBC recebe. Ou seja, são demandas de uma complexidade mais elevada e de valores em disputa, em geral, em média, também mais significativos. Ou seja, não parametrizou para fazer demandas em larga escala, mas sim para fazer demandas que atendam situações bem pontuais e de alta complexidade. Voltando ao número 141 procedimentos arbitrais, nós alcançamos em controvérsia, em valor das controvérsias perante o CAN-CBC no ano de 2017, a mais de 10 bilhões de reais em disputa. Ou seja, existe só por esse número uma complexidade das questões aqui discutidas altíssima, que vai até de construção, vai de assuntos societários, disputas societárias, brigas entre sócios, encerramento de sociedades, revisão de contratos. Você tem um aspecto muito importante relacionado a contratos de compra e venda de empresas, de compra e venda de mercadorias. Sempre que eu tenho uma disputa que envolva a complexidade do assunto, um valor muito alto em disputa, a arbitragem chega com uma solução melhor para aquela disputa. Então, imagine você a construção de uma hidrelétrica, né? Ela demorou muito tempo, 2, 3, às vezes 4 anos, houve problemas naquela construção. Como é que um juiz de direito conseguiria dedicar tempo para conhecer todas as minúcias daquele grande projeto que deu errado, que teve a necessidade de se rever o contrato? O árbitro, quer porque ele tem um conhecimento prévio desse tipo de problema, quer porque ele vai ter a disponibilidade para se debruçar em cima do problema, vai conseguir examinar todas as nuances de um contrato, de uma construção de uma hidrelétrica, de uma maneira muito mais exata. Ele vai acabar examinando todos os pontos e entregar uma decisão que seja compreendida pelas partes. Eu sou um advogado, inicialmente de contencioso, né? Minha criação sempre foi no fórum judicial, nos tribunais, e por mais que admire e tenha vários amigos juízes, a gente sabe que o juiz, ele escreve para advogados, ele não escreve para as partes. Muitas vezes a sentença judicial ela é hermética, não se consegue entender exatamente o que está ali. O advogado entende, né? Mas as partes não entendem, elas não entendem. Na arbitragem, há uma tendência de se escrever de maneira mais simples, ou seja, possibilitando que as partes entendam por que perderam, por que ganharam. Se usa menos o juridiquês, mais entrega-se a linguagem portuguesa na sua melhor... De certo modo, até isso se soma a essa explicação, a ideia de que a composição do tribunal arbitral, do painel de árbitros, não necessariamente contará com todos os membros de formação jurídica, em muitos casos com profissionais de diversas outras formações. Qualquer pessoa pode ser árbitro, né? A lei diz que desde que aquela pessoa tenha capacidade e seja escolhida pelas partes como capaz de decidir a questão, ela pode ser um árbitro. Existe uma tendência de se escolher árbitros juristas, né, advogados, ex-juízes, pessoas do mundo jurídico, pelo conhecimento da lei, que é sempre muitíssimo importante, né? Aqui no CAN-CBC, nós temos uma lista de árbitros, né? Ela conta hoje, se eu não me engano, com 111 nomes. E a regra, o regulamento do CAN-CBC diz que o presidente de um tribunal arbitral deve necessariamente ser da lista.
Existe uma crítica. Algumas pessoas, não, a lei diz que pode ser qualquer um. A lei diz que pode ser qualquer um, mas que deve se sujeitar às regras da instituição. Que, aliás, foi uma recente alteração trazida com a reforma da lei de arbitragem em 2015. Né? Exatamente, mas preservou que, uma vez se optando pela utilização do regulamento do CAN-CCBC, que o presidente do Tribunal Arbitral seja da lista. Por quê? Porque a forma que nós encontramos de assegurar a qualidade do procedimento, do laudo arbitral. Veja, se qualquer pessoa pode ser árbitro, qualquer árbitro precisa necessariamente respeitar as regras para ter um bom laudo arbitral. Não é só princípio, meio e fim, né? Você precisa ter a fundamentação jurídica, você precisa ter o relatório de todos os atos acontecidos durante a arbitragem. Você precisa que fatos aplicados a direito levem a uma conclusão lógica e jurídica para que então você tenha um laudo perfeito. E o presidente do Tribunal Arbitral, ele vai praticar os atos ordinatórios, os atos do dia a dia do processo. Então ele acaba dando marcha e o conhecimento mais profundo das regras procedimentais é fundamental para garantir a lisura e a correção do procedimento e evitar riscos futuros de anulação. É exatamente isso e mais, né? A primeira missão do árbitro, uma vez, quando ele assume o posto já, é assegurar a validade do laudo arbitral. Ou seja, ter o cuidado de que ele cumpriu todas as formalidades para se entregar. Hoje em dia, ao contrário do que acontecia antes da lei da arbitragem, o laudo arbitral é equiparado a uma sentença judicial da qual não cabe recurso, né? Ou seja, na justiça nós temos uma decisão de primeira instância, de segunda instância, alguns falam de terceira instância, em vez de falar que o STJ e o STF são tribunais revisores tanto da lei federal, no caso do STJ, como da Constituição Federal, no caso do STF. A sentença arbitral, ela é o final, ela é o encerramento, ela é que transita em julgado, né? Ela não pode ser revista, ela pode ser anulada caso não tenha se cumprido as formalidades que a própria lei exige. Se assim é, eu preciso assegurar a qualidade daquele laudo. E a maneira que nós, no CAN-CCBC, encontramos é conhecer quem será o presidente daquele tribunal. Algumas outras instituições criaram mecanismos diferentes, né? Uma instituição estrangeira tem o que se chama de corte, né? Ou seja, os árbitros entregam um laudo e esse laudo é levado à corte, que vai validar, vai dizer que está bom o suficiente e aí, se não concordar, inclusive devolver aos árbitros para que seja refeito. Nós entendemos que não é a melhor maneira, né? Você teria a invasão de um estranho no tribunal arbitral para verificar, mas foi a forma encontrada para assegurar a qualidade. E quem opta por essa corte, assim como a utilização dessa corte, assim como opta pela utilização do regulamento do CAN-CCBC, optou pela regra. E se optou pela regra, essa regra deve ser cumprida. O CAN-CCBC, as outras instituições brasileiras, as outras instituições internacionais sempre tentam aperfeiçoar o seu serviço, fazer com que o serviço seja da forma mais clara, mais transparente possível prestado. Note, CAN-CCBC e as outras instituições de arbitragem não julgam o caso. Quem julga o caso é o tribunal arbitral. A instituição cabe fornecer os meios para o melhor desenvolvimento do procedimento arbitral, atendendo quem? Aos árbitros, aos advogados das partes e às próprias partes. Dessa maneira, você faz com que o procedimento arbitral flua de uma maneira constante rumo, novamente, ao laudo arbitral. Então ele dá o suporte aos atos, o assessoramento, auxilia na comunicação das partes, na elaboração dos atos coordenatórios, né? Do procedimento, no desde notificação, arquivo, ou seja, em todos os procedimentos que são especificamente de apoio ao funcionamento. E em situações especiais faz aquele papel também de
trabalhar na substituição de um árbitro, ou seja, indicar o árbitro Na verdade, que não tenha sido escolhido pelas partes. Ele vai, um dos princípios, né, do nosso case manager, nosso secretário executivo, é que, ele deve obedecer à isonomia das partes, ou seja, ninguém tem um melhor tratamento ou pior tratamento, todos são iguais. Mas esse secretário executivo é profundo conhecedor das regras do CAN-CCBC. Então, ele mais das vezes responde a indagações dos árbitros, das partes, dos advogados, sobre questões peculiares ao procedimento. E veja, nós sobre temos... a interpretação do próprio regulamento, né? Sobre a interpretação do regulamento, que eu devo dizer que é bastante claro, mas sempre pode surgir uma ou outra dúvida e ele está ali para ajudar. No CAN-CCBC nós temos hoje 308 procedimentos em andamento. Nós temos 7 secretários executivos, sendo que um 8º será contratado ainda nesse primeiro trimestre. Esse secretário executivo, ele parece aquele escrevente de antigamente, escrevente de fórum de antigamente, que sabia, né, de cor e salteado quem eram as partes, qual era o problema, que respondia imediatamente a qualquer pergunta referente ao procedimento. Levando para o lado dos bancos, é como se fosse um gerente de conta, né? Gerente de contas private, né? do melhor tipo. Ou seja, assim, é um atendimento pessoal, tá? Sempre visando o bom andamento do procedimento. Professor Carlos Forbes, a gente vê que o CAN-CCBC alcançou um nível de excelência e que a beleza e a qualidade da sua estrutura reflete claramente o ponto a que chegou de prestígio, de demandas, etc., que naturalmente o Brasil acolheu. Mas a gente sabe que esse prestígio não é só aqui no Brasil, que esse prestígio já alçou, entendeu, um conhecimento e uma respeitabilidade, uma credibilidade internacional. Por exemplo, agora vocês estão realizando, né, no momento que a gente está gravando aqui, está próximo de acontecer um pré-multi que de alguma maneira ajuda estudantes, acadêmicos e até o mundo profissional a se qualificar mais para se desenvolver para uma atuação em alto nível em arbitragem, olhando padrões internacionais, inclusive. E qual foi a estratégia que se desenvolveu para que se erguesse toda essa aura de credibilidade, de conceito, e que naturalmente a gente quer que isso se reproduza, porque isso é bom para a arbitragem, esse é o desenvolvimento da arbitragem. Quanto mais credibilidade ela tiver, mais demanda ela terá, e todos aqueles que querem uma solução mais rápida e de mais qualidade poderão ter na arbitragem realmente um caminho convidativo, interessante para poderem percorrer. Muito bem. Você falou, acho que uma palavra que é muito importante, que é o MUT, né? O que é o MUT? Eu sei que o seu público acompanha, mas só para rememorar um pouco, existe o Wismut em Viena, realizado toda semana anterior à Semana da Páscoa. Ela reuniu, em 2017, 352 faculdades de Direito do mundo inteiro. Essas faculdades de Direito têm um time, né? São mais ou menos 10 a 15 pessoas, mas duas pessoas desse time que farão a defesa de um caso hipotético, sem solução, ou seja, um caso muito complicado, perante um tribunal arbitral e contra um outro time de outra faculdade. Ou seja, você tem 2 estudantes de direito contra 2 estudantes de direito perante um tribunal arbitral, e eles vão defender a causa como se advogados fossem. Muito bem. Isso é sensacional. E se eu tivesse, na minha época de faculdade, a possibilidade de participar de um multi, com certeza o faria. Eu seria chamado de nerd, de coxinha, de sério demais, porque faculdade de Direito, bom mesmo é sair para beber. É também bom sair para beber, mas você deve, na criação
da sua carreira jurídica, buscar o máximo de informação possível. Então, a participação no MUT de Viena é muitíssimo interessante. Hoje em dia, se eu não me engano, nós temos 34 ou 32 faculdades de direito do Brasil que vão a Viena anualmente participar dessa disputa. E no ano de 2017... E, pelo visto, já é um dos países com mais participação. Com certeza. Tá? Existe um reconhecimento pelos professores brasileiros que gostam da arbitragem, que ele é um complemento ideal ao estudante de direito que quer seguir esta carreira. E no ano de 2017, nós, CAN-CCBC, tivemos as nossas regras escolhidas para o problema. Ou seja, o problema ele envolve uma questão de procedimento, uma questão de mérito, e as regras do CAN-CCBC foram escolhidas. Ou seja, nós tivemos um caso em que mais de 300 faculdades no mundo, e salvo engano, se você me corrigir se eu estiver errado, mais de 70 países envolvidos, diferentes, nesta competição, que estudaram o regulamento do CAN-CCBC e, naturalmente, hipotecando esse prestígio internacional e, por que não, passando a fazer o CAN-CCBC ou somando a trajetória do CAN-CCBC para que ele seja considerado por empresas estrangeiras a ser indicado nas suas cláusulas como eventual gestor do conflito. Mas foi exatamente isso que aconteceu, vamos dizer que seja a cereja do bolo, quer dizer, o coroamento de uma iniciativa que foi feita pelos meus antecessores na presidência do CAN-CCBC, principalmente Frederico Straub, que teve a sensatez de descobrir se o CAN-CCBC funciona tão bem para o Brasil, por que não levá-lo ao mundo? Por que não contar para as outras pessoas que as regras funcionam para as arbitragens internacionais? Mais ainda, trazer a sede das arbitragens para o Brasil, porque nós temos um judiciário que apoia a arbitragem. O Brasil hoje, no mundo, ele é conhecido pela excelência de seus árbitros, pela existência de um judiciário que apoia a arbitragem, pela existência de uma lei clara e objetiva que permite que qualquer dúvida seja desde logo dissipada. E, por último, ele conta com um centro de arbitragem que tem um regulamento testado e aprovado pela comunidade, pela comunidade internacional da arbitragem. Isso, com certeza, vem dessa iniciativa de não ficar só estanque no Brasil, mas procurar trocar informações com outros centros de arbitragem, pegar a experiência, contar a nossa experiência, mas falar também a respeito da experiência dos outros institutos. O CAN-CCBC, se eu não me engano, hoje ele tem 12 convênios com centros de arbitragem do mundo inteiro, aonde esse convênio ele vem desde trocas de pessoas, quer dizer, na verdade, o meu secretário executivo pode ir, como foi, até o Chile, ficar durante um mês lá para aprender o que acontece na Câmara de Arbitragem de Santiago, e 6 meses depois nós recebemos no CAN-CCBC uma pessoa do Chile para que aprendesse como é que nós fazemos essa administração. Nós temos, por exemplo, um convênio com Portugal, com o Centro de Arbitragem de Lisboa, e fazemos as jornadas luso-brasileiras, um ano em Portugal, um ano no Brasil. Você abre essa comunidade, você abre a comunidade internacional. Fantástico, que isso permite uma troca de experiências muito ricas. Você acabou de falar de Portugal e eles já se desenvolveram na arbitragem tributária, o que, quem sabe, possa vir para o Brasil em algum momento. Você sabe que eu participarei agora no dia 1º de março de um evento em Portugal, em Lisboa, e o curso todo refere-se à arbitragem tributária, que é uma realidade em Portugal. Mas, na minha opinião, aquilo não é bem arbitragem. Aquilo é uma forma encontrada para resolver o problema administrativo em sede administrativa, mas com regras muito específicas. E eu não tenho convicção de que essa roupagem que foi dada em Portugal serviria
no direito brasileiro. Não ter convicção sobre uma coisa não quer dizer que você não deve estudar a fundo essa coisa e aprender com ela. Até porque mesmo para ver o que pode fazer de adicional. Com certeza. Como é que você traz a experiência, como é que você faz a adaptação. Não estou falando em criar uma lei nova, ou o que a gente faz, né, criar a nossa jabuticaba da arbitragem tributária. Não é isso. É aprendendo com a experiência de um país que acabou desenvolvendo a arbitragem tributária, como é que isso serviria para nós brasileiros, para o nosso ordenamento legal. Então, não pode se perder a oportunidade. Tem que se buscar informação. Eu digo sempre que um dos bons conselhos que recebi de meu pai foi: meu filho, leia tudo. Leia de bula de remédio a Bíblia na sua cabeceira todas as noites. Leia o Código de Processo Civil, mas leia também o Código de Organização Judiciária do Estado onde você vai trabalhar. Essa leitura, essa busca das informações é que vai permitir o aperfeiçoamento da minha carreira, o aperfeiçoamento da arbitragem e o aperfeiçoamento do CAN-CCBC. Né? Eu, desde que assumi a presidência, eu tenho tentado ser o mais transparente possível com o que acontece aqui. E, obviamente, o regulamento não é para ficar mudando toda hora, mas ele precisa ser explicitado toda hora, ele precisa ser explicado toda hora. E algumas questões, como começam a se repetir, eu resolvi adotar o uso de resoluções administrativas para contar ao mundo, à comunidade, como é que o CAN-CCBC tem tratado isso. Professor Carlos Forbes, a gente sabe perfeitamente que há uma necessidade, muitas vezes, de ter uma equalização quando tem novidades no mundo jurídico que toquem ao tema da arbitragem, como teve a reforma da arbitragem em 2015, por exemplo, que podem suscitar a necessidade ou de adequação do regulamento ou de um esclarecimento de como vai se aplicar o regulamento do CAN-CCBC àquele novo contexto. Isso é feito de que maneira, professor? Muito bem. A gente diz que regulamento bom, assim como lei boa, é aquela que não precisa ser modificada a todo tempo. Né? Mas ela precisa ser entendida a todo tempo também. No CAN-CCBC, nós resolvemos adotar a expedição de resoluções que trazem a transparência do nosso dia a dia para o público em geral. Né? Ou seja, hoje em dia, quando se vem ao CAN-CCBC com uma arbitragem, se consulta não só o regulamento, mas também essas resoluções que deixam claro, por exemplo, como é que se trata o princípio da publicidade quando você tem a participação na arbitragem de um ente da administração pública direta. De quem é a obrigação, como é que isso se resolve, aonde isso se decide. Então, criamos uma resolução específica a esse respeito. Nós criamos, existem alguns casos que as partes são financiadas por um terceiro para o procedimento arbitral. Isso não tem nada de ilícito, pelo contrário, até uma maneira correta de resolver um problema com relação aos custos. Mas isso pode afetar a validade do laudo arbitral e, portanto, ela tem que ser publicizada dentro da arbitragem. Criamos uma resolução a esse respeito. O que acontece, por exemplo, quando uma arbitragem é encerrada prematuramente? Né? Como é que ficam as custas do procedimento? Como é que ficam os honorários dos árbitros? Criamos uma resolução nesse sentido também. Quando uma parte deixa de recolher a sua obrigação. Aí já é um pouquinho mais complexo, porque aí é uma questão de regulamento. Né? O processo no CAN-CCBC, assim como em todas as outras instituições, ele exige um pagamento e um controle dos custos envolvidos. E caso uma das partes resolva não pagar, é o regulamento que entrega a, entre aspas, punição. No CAN-CCBC, a regra diz que aquela parte inadimplente não pode fazer pedidos contrapostos naquele mesmo procedimento. Ou seja, os pedidos que já tenha feitos eles não serão avaliados, exatamente. Ok, isso não impede que uma nova arbitragem seja feita depois. Mas por quê? Porque ao optar-se pela arbitragem, você disse que iria remunerar os árbitros, disse que você iria remunerar a instituição para ter a solução do processo. E isso está no compromisso, está na cláusula compromissória de como é que será realizado. São obrigações assumidas
no início do procedimento. Se reclama um pouco, a arbitragem é muito cara. Se eu soubesse, eu não teria assinado uma cláusula compromissória no contrato. Como se você soubesse? O contrato foi feito para ser cumprido. No momento da assinatura do contrato, você deve saber tudo o que vai acontecer. Nós, advogados, temos a obrigação de informar os nossos clientes as coisas boas e as coisas ruins. É uma questão de consciência, quando vai se incluir a cláusula compromissória, das implicações que aquela escolha significa. E a escolha não só do caminho à arbitragem, mas a escolha da instituição ou do painel de árbitros. Vai ser árbitros únicos, vão ser 3 árbitros, vão trazer implicações econômicas, naturalmente, a resolução da disputa. Ou seja, tudo isso pressupõe consciência. E aí até um ponto importante, o nosso tempo está estourando, para a gente poder fazer uma pergunta final e te dar as palavras para as considerações finais, ou seja, nem sempre utilizar a previsão do CAN-CCBC será o mais recomendável para casos que tenham um valor econômico pequeno. Acho que é importante que as pessoas tenham essa percepção, porque não é só pelo prestígio, pela belíssima estrutura e pela sua lista, pela pleia de árbitros de alto padrão, de alto nível, que o corpo de árbitros do CAN-CCBC apresenta, que ela será sempre a instituição a ser escolhida para todos os tipos de contrato. Precisa ter esta consciência. Você está absolutamente correto. Antigamente se dizia que a cláusula de arbitragem era a cláusula da meia-noite, aquela que era decidida, era a última coisa de um contrato. Então, a meia-noite que se fazia a cláusula arbitral, ou senão a cláusula do champanhe, né? Era a única cláusula de um contrato que impedia a abertura do champanhe para comemorar o fechamento de um contrato. Hoje em dia, advogados, árbitros, as pessoas que lidam com a arbitragem sabem que a cláusula compromissória precisa ser estudada. Cada caso é um caso diferente. Nem tudo deve vir ao CAN-CCBC. Nem tudo deve ir aos outros centros. Isso precisa ser estudado. Tá? E cada problema tem uma solução diferente. Não é porque o CAN-CCBC é o maior, melhor, mais reconhecido que ele servirá para uma arbitragem num caso simples. Você vai mostrar a estrutura do CAN-CCBC, isso obviamente existe uma contrapartida. Nós vamos sempre tratar todas as pessoas de maneira igual. Né? Mas por que eu vou trazer uma questão mais simples para acabar remunerando árbitros e o centro num valor superior ao da própria controvérsia? Não tem sentido. Não é economicamente compatível. Não é economicamente compatível. A arbitragem não serve para tudo. Tá? Não são todos os casos que devem ser. Aí já não é nem questão de centro de arbitragem ou não. É questão mesmo de problemas. Algumas questões não devem ser trazidas à natureza das discussões. Por quê? Porque é mais simples você utilizar do conhecimento anterior do próprio judiciário, que vai te entregar de maneira mais rápida a satisfação do seu direito. Tá? Muito se falou, não, tem que levar a arbitragem para o Código do Consumidor. Né? Ou seja, as relações de consumo deveriam ser arbitráveis. Deveriam mesmo. Tá? Elas normalmente são questões de menor complexidade e que, portanto, podem muito melhor ser resolvidas pelo judiciário ou mesmo pela mediação. A mediação, em sua larga maioria, são questões de pequeno valor. Isso, com certeza. E aí você remunerar um grande especialista ou 3 grandes especialistas, além de uma instituição, nem sempre você vai encontrar o ponto de equilíbrio certo. Te dou um exemplo concreto. Uma vez um cliente tinha uma disputa, tinha uma cláusula arbitral, nem era o CAN-CCBC, era uma outra instituição bem mais cara do que o CAN-CCBC, mas a disputa era de R$120 mil. E eu virei para ele e disse, meu Deus, olha, em vez da gente ir para a arbitragem, você não quer me deixar tentar fazer um acordo por 1/3 desse valor? R$40 mil? Não, eu tenho todo o direito do mundo, eu quero. Não, ok, vamos embora para a arbitragem. Quando chegaram os custos iniciais do procedimento arbitral enviado pela instituição, era 2/3 do valor, era R$80 mil. Aí ele vai entender. Como? Ele vai entender aquele dito popular que eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Nesse caso é uma boiada. É isso mesmo. Então, aliás, acho que é isso que eu posso falar a título de encerramento aqui da minha participação
obviamente agradecendo novamente e renovando os votos de que esse programa seja ainda mais visto e aplaudido. Mas a missão institucional do CAN-CCBC é promover os métodos adequados de resolução de conflito, é promover a melhor administração de um procedimento arbitral, a melhor administração de uma mediação empresarial e contar isso para as pessoas, contar do sucesso que nós tivemos, tentar contar das expectativas que temos e sempre teremos, porque acreditamos que essa é a melhor maneira de buscar a paz social, de buscar as resoluções dos conflitos da maneira melhor e da maneira mais tranquila para tudo e todos. Verdade. Professor Carlos, a gente quer agradecer imensamente sua atenção, seu carinho em nos receber, é um prazer. O prestígio, parabenizar o CAN-CCBC, a sua gestão também pelo importante trabalho que está fazendo, pelo bem do desenvolvimento da arbitragem no Brasil, mas a gente precisa, para finalizar, dizer que o CAN-CCBC não é só arbitragem, agora também é mediação. Estive vendo lá que também já faz a previsão de um regulamento específico para dispute boards também, né, que é um método, uma forma diferente de resolução de conflitos que monitora o cumprimento, o desenvolvimento de um contrato de médio e longo prazo, e trazendo inclusive economias muito significativas para a resolução, com índices que apontam 97% de solução durante o desenvolvimento do contrato, ou seja, que minimizam futuros conflitos e amenizam o custo que isso representa para todos os envolvidos. O Dispute Board, especificamente, ele vai ser cada vez mais utilizado e o CAN-CCBC já se preparou, tendo um regulamento específico e sempre estando aperfeiçoando. Porque, principalmente, contratos de trato continuado, onde você tem uma relação contínua, algumas questões precisam ser resolvidas na constância desse contrato. Se você parar toda vez que tem um problema e levar esse problema, quer para a arbitragem, quer para o judiciário, você interrompe o bom andamento do contrato. E o Dispute Board, ele traz para aqueles momentos específicos, normalmente inclusive mediante reuniões mensais, bimensais, de uma maneira que os problemas sejam resolvidos, não de forma definitiva, porque ao final do contrato ele pode ser revisto. Mas porque se entregou uma solução para aquele problema naquele momento, o contrato não sofre interrupção. Não tem por que não se utilizar. Naturalmente, a interrupção implicaria em ônus econômico pesado, e às vezes descumprimento do cronograma, do contrato e todas as implicações que decorrem disso. Então, é realmente uma boa metodologia. Fico feliz que o CAN-CCBC também tenha adotado. Eu sou fã também de Dispute Boards, também procurei me qualificar junto à DRBF nesse sentido, e a gente está aí acompanhando o trabalho e desejando cada vez mais sucesso ao CAN-CCBC. Agradeço mais uma vez a sua paciência, o seu carinho e a sua forte contribuição para o nosso programa. Você e seu público podem sempre contar com o CAN-CCBC. É sempre um prazer falar sobre os métodos adequados de resolução de conflito e trazer um pouco mais de informação ao público em geral. Muito obrigado. Tá certo, obrigado. Bom, você já sabe, se você tiver uma dúvida, sugestão de pauta, crítica construtiva, só encaminhar para o meu e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Também já sabe que o nosso próximo encontro é semana que vem. Forte abraço e até o próximo encontro.